Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Douglas, da nossa amada igreja do estado da Bahia, município de Barreiras. Eu quero louvar a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de estar compartilhando com os meus irmãos este salmo maravilhoso, esses devocionais que têm edificado a vida de cada um daqueles que escutam a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor Gideon Júnior, que está me dando esta oportunidade de estar também deixando aqui alguns salmos. Eu estarei com os irmãos do Salmo 51 até o Salmo de número 56. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nos Salmos de número 51. Faremos menção da palavra do Senhor. Verso 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha maldade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que me sejas conhecido como justo em tua palavra e tido como puro em teu julgamento. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me tens feito compreender a sabedoria. Purifica-me como o isopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, e se recriarão os ossos que tu quebrastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Não me lances de ti e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e um espírito voluntário me sustente. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão diante de ti. Livra-me de homicídios, ó Deus da minha salvação, e a minha língua cantará em alta voz sobre a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e purifica a minha boca o teu louvor, porque não queres tu sacrifícios, senão eu os daria. Não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração contrito e humilhado. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então lhes agradarão os sacrifícios de justiça. Os holocaustos e as ofertas queimadas, então se oferecerão bezerros sobre o teu altar. Meus amados irmãos, os Salmos de número 51 é uma oração de perdão e purificação. São momentos de caos na vida de Davi, após ele ter cometido um pecado extraconjugal ao Senhor. Este salmo foi dado a Davi pelo Espírito Santo quando o seu coração, quebrantado e arrependido, devido ao seu pecado contra Deus, com Betseba. Significa, neste salmo, uma oração de arrependimento. Davi está com o seu coração aberto e arrependido diante do Senhor sobre todos os seus erros e todos os seus pecados. No verso 2, quando ele diz: lava-me completamente da minha maldade, purifica-me
do meu pecado, ele está reconhecendo que só o Senhor Jesus Cristo, que só o nosso Deus pode nos perdoar de todos os pecados. O problema do homem é o pecado, e o homem deve admitir isso. O único remédio para o pecado é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O perdão, ele vem à vida do homem quando o homem reconhece os seus erros e as suas falhas. No verso 3 ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é um reconhecimento total dos seus pecados. Ele não culpa ninguém, ele simplesmente reconhece que foi ele que errou, que foi ele quem pecou contra Deus. No verso 5, no verso 4 diz: a ti somente pequei. Nesse verso ele está arrependido e ele entende que o que importa é uma comunhão com Deus e que o pecado ele é contra a Deus. Todo pecado é desvio de caminho, meus irmãos. Desvio dos caminhos de Deus. Davi diz que Deus sempre é justo também. E ele diz que ele está pronto para ser julgado. No versículo de número 7, ele diz assim: purifica-me como um isopo, e serei limpo, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Meus amados irmãos, nesse salmo eu quero deixar uma palavra de reflexão ao seu coração. Quando ele diz isso, ele está dizendo: Senhor, me purifica, me limpa. Davi aqui, ele não só quer ser perdoado, mas Davi também ele quer ter o seu coração transformado diante de Deus. Ele quer ter a sua vida transformada diante do Senhor. No verso 8 ele vai dizer assim: faça-me ouvir júbilo e alegria, e se recriarão os ossos que tu quebraste. O pecado não perdoado, meu irmão, ele imobiliza a sua alma. É equivalente a um osso fraturado que imobiliza o seu corpo. O pecado não perdoado, não confessado, ele te paralisa. O inimigo coloca na sua mente que você nunca mais se levantará. O inimigo coloca na sua mente que você nunca mais vai agradar a Deus. Só que nesse salmo, nessa reflexão, no dia de hoje, eu quero te dizer: entregue os teus caminhos ao Senhor, confesse ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. No verso 12 ele vai dizer assim, ó: torna-me a dar a alegria à tua salvação, e um espírito voluntário me sustente. Ele está clamando ao Senhor e está pedindo ao Senhor novamente a alegria ao seu coração. Não há alegria sem o Senhor. Não há alegria sem a alegria de Deus dentro dos nossos corações. No versículo 15, ele diz: o Senhor abre os meus lábios e purifica a minha boca, o teu louvor. O louvor apropriado ao Senhor não pode ser expressado enquanto o pecado reine dentro de nós. Mas quando a gente expressa ao Senhor os nossos pecados, ele nos perdoa. E aí sim, os nossos louvores são agradáveis ao Senhor. No verso 16 ele vai dizer: porque não queres tu sacrifício, senão eu te daria. Não te deleitas em holocaustos. Sabe, no versículo 17 ele vai dizer também: o sacrifício para Deus não é, são o espírito quebrantado e um coração contrito e humilhado, Deus não desprezará. O versículo 16 que diz: porque não queres tu sacrifício, senão eu te daria. É como se o versículo 17 continuasse o versículo 16, quando diz assim: o sacrifício para Deus é uma resposta. O versículo 17 é a resposta do verso 16, que diz: o sacrifício para Deus são como o espírito quebrantado e um coração contrito e humilhado, não desprezará, ó Deus. O arrependimento verdadeiro, irmão, tem que vir do nosso coração, contrito e humilhado,
diante do Senhor. No versículo 18 e 19, que são os últimos versículos, Davi aqui ele ora não somente mais por ele, mas Davi ele também ora para a restituição dos cultos ao Senhor. Quando no verso 19 ele diz: então lhe agradarão o sacrifício de justiça, os holocaustos e as ofertas queimadas. Sabe, Davi ele está orando aqui agora para que seja restituído os cultos de Sião e de Jerusalém ao Senhor. Então eu deixo essa mensagem de reflexão para você nesse Salmo de número 51, um salmo de perdão, que mostra o coração aquebrantado de Davi, mas também é um salmo de restituição, que mostra a graça e o amor maravilhoso do nosso Deus para com cada um de nós. Que Deus te abençoe e que teu dia seja repleto de bênçãos, em nome do Senhor Jesus.